Exclusivo. Você vai ver agora o desfecho da história que comoveu 2 países. Nossa equipe vai à Bolívia com os pais do menino Brian e registra a despedida do garoto num vilarejo entre as montanhas da Cordilheira dos Andes. Uma jornada que começou na segunda-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo. O retorno doloroso de quem foi tentar a vida fora da Bolívia e agora leva o filho morto para ser enterrado ao lado dos ancestrais. O corpo de Brian deixou o Brasil num caixão lacrado. Edilberto e Verônica foram embora para sempre, explicou a advogada da família. Eles não têm intenção de voltar para o Brasil, não se sentem seguros aqui nesse momento. Domingo Espetacular acompanhou os pais de Brian na volta para casa. É a primeira vez que eles viajam de avião. Tristemente estoy regresando a mi país, perdiendo un hijo, vivir con mi familia, perder un hijo es dolor. Depois de 6 meses vivendo no Brasil, a primeira parada é Santa Cruz de la Sierra, no centro da Bolívia. Os pais de Brian são esperados por jornalistas. Eles trocam de avião e seguem para a capital La Paz. Ao desembarcar, são recebidos por um representante do governo boliviano e por autoridades indígenas. Por onde passam, são cercados por repórteres. O país todo quer conhecer os detalhes da história de Brian. O primeiro contato com a família é muito doloroso. Do lado de fora do aeroporto, mais parentes e jornalistas esperam o casal. Faz muito frio. A temperatura é de 8 graus, mas é preciso aguardar a liberação do corpo. Quando o caixão aparece, mais comoção. É o reencontro dos parentes com o menino que saiu daqui vivo pouco tempo atrás. O corpo é colocado numa van onde vão os pais. Os outros parentes seguem atrás em outro veículo. Começa a dura viagem até o povoado de Tacamara, a terra natal de Brian, ao norte da capital. São apenas 150 quilômetros de distância, mas a viagem dura cerca de 3 horas por caminhos esburacados. Todos mascam folhas de coca. É um hábito para combater as dores de cabeça e a sonolência provocadas pela falta de ar, típica de lugares muito altos como a Bolívia. A primeira parada do cortejo é em Achacate, a cidade mais próxima. No pequeno mercado, parentes compram velas para o velório. Daqui até o povoado de Tacamara serão mais 40 minutos. O caminho é ainda mais acidentado. Não há asfalto nem iluminação. Por isso, os motoristas ligam sirenes para alertar possíveis pedestres sobre a presença dos veículos. Na chegada ao vilarejo, uma cena impressionante. O povoado inteiro chora junto à morte de Brian. É muita tristeza. O caixão é carregado até a casa dos avós paternos, onde será o velório. Na pequena sala da família, avós, tios e primos se revezam na despedida. Todos pertencem à etnia Aymara, a mesma do presidente boliviano Evo Morales. A maioria não fala espanhol, e sim o idioma indígena próprio. Os parentes de Brian levam uma vida modesta e reclusa. Distantes das grandes cidades,
mal conseguem compreender o tipo de violência que custou a vida do menino de 5 anos no Brasil. Esse homem é um parente distante, ele é um líder comunitário e explica que ninguém aqui já viu um crime tão brutal quanto esse. No estabas com medo. No interior da Bolívia, os crimes são raríssimos. Os mais comuns são pequenos furtos. Os líderes da comunidade, esses homens de poncho vermelho, são os responsáveis por punir com chicotadas quem transgride a lei. A pena é aplicada em praça pública, uma sessão de humilhação que geralmente resolve o problema. Não há assassinatos como o que vitimou Brian em São Paulo. Por isso mesmo, o pai do menino garante: Não quero voltar mais aí, não. Não pretende voltar ao Brasil. Vai viver por enquanto na casa dos pais e tentar refazer a vida no vilarejo. Sair assim adelante, não. Edilberto conta que no Brasil a vida era dura. Ele e a mulher trabalhavam das 7 da manhã às 8 da noite numa oficina de costura. Ganhavam cerca de R$30 por dia, mas conseguiam guardar algum dinheiro. Às vezes um pouquinho mais, às vezes menos. Agora, Verônica não sabe como vai ser o futuro do casal sem trabalho. E pior, sem o bebê deles. A cerimônia para se despedir do menino Brian varou à noite. Parentes, amigos e moradores da vila em que ele nasceu se reuniram para a homenagem final. Para aguentar o frio, a altitude e a dor, eles usaram muito cigarro, álcool e folhas de coca. A tradição dos índios aimarás exige que o caixão sempre esteja acompanhado durante a madrugada. Os homens bebem um tipo de álcool altamente concentrado, usado como matéria-prima na indústria alimentícia. Eles explicam que é por causa do frio. Para proteger frio. Nessa época do ano, a temperatura atinge 10 graus abaixo de zero, algo comum nessa região aos pés da Cordilheira dos Andes. Antes do amanhecer, as mulheres começam a recolher batatas no quintal para fazer pão. Elas também preparam café da manhã para todos. Na cozinha rudimentar, o fogareiro é aceso com esterco de vaca e álcool. A família de Brian é muito pobre, mas divide o pouco que tem. Uma tia-avó do menino leva a primeira refeição do dia para a nossa equipe de reportagem. Desayuno. Muitas graças. Vamos a... No povoado de Tacamara, as casas são feitas com tijolos de barro e cobertas com palha. São cerca de 200 moradores no total. Todos têm algum grau de parentesco. Algumas famílias criam vacas para tirar leite e fazer queijo. Colocamos papitas para... Depois do café, Edilberto caminha com a nossa equipe e conta como é a rotina em Tacamara. Essa é a mesma papa? Ele diz que todos plantam batatas, cevada, trigo e grãos para consumo próprio. Alimentar-nos. Para garantir o aproveitamento total, a colheita é mantida ao relento para congelar com o frio da noite. Assim, eles têm comida o ano inteiro. Por aqui não há trabalho. As propriedades são muito pequenas, como mostra o pai de Brian. O terreno da família de Edilberto termina ali, naquele muro baixo de pedra. A situação não é diferente na vizinhança. A colheita mal dá para o consumo dos moradores. Por isso, muitos tentam a vida fora daqui. No campo. Parte da pequena produção ainda é vendida nas cidades para a compra de utensílios domésticos, roupas e brinquedos para as crianças. Fred é primo de Brian. Ele mostra um dos bonecos prediletos do menino antes de deixar a Bolívia. E chora ao lembrar das brincadeiras dos dois. O
velório continua do lado de fora da casa. Todos participam de uma cerimônia religiosa. Os índios aimarás, que moram nessa região, parecem capazes de enfrentar a falta de quase tudo na vida. Mas hoje, o vilarejo parou por causa de um golpe que eles não puderam suportar. Esta é a avó materna que se aproxima pela primeira vez do caixão de Brian. A vigília se estende por toda a manhã. O almoço, sopa com batatas, é servido no quintal da família. Todos comem ali mesmo, em volta do caixão. Por volta das 3 da tarde, chega a hora da despedida. O cortejo segue a pé em direção ao cemitério do povoado. O caminho de pedra é muito acidentado. Durante 1 hora, os homens se revezam no transporte do caixão. A última viagem do menino Brian se estendeu por 5 quilômetros aos pés de um monte nevado. Uma história de vida que terminou de forma triste no mesmo lugar onde começou. Que pedimos para malhechores malditos? No cemitério, autoridades locais, parentes e amigos da família pedem a prisão dos assassinos de Brian. Que pedimos? O caixão está coberto com as bandeiras da Bolívia e da comunidade Aimará. Enquanto alguns abrem a cova no chão empoeirado, os pais e avós do menino se afastam com o corpo para o último adeus. Brinquedos e roupas do menino, água e comida são colocados numa caixa em volta do caixão, conforme manda a tradição indígena. Nos 6 meses em que ficou no Brasil, Brian sempre pedia aos pais para voltar à Bolívia. Na última terça-feira, o menino foi enterrado aos pés do Monte Limã, na Cordilheira dos Andes. Neste sábado, ele completaria 6 anos de idade. Agora vai descansar sob a paisagem do lugar de onde ele não queria ter saído.